Resolvi um exercício de cinemática para mostrar que cinemática não é tão fácil quanto parece. O exercício fala: dois carros de largura B percorrem uma avenida com a mesma velocidade v, um após outro. A distância que os separa é d. Um pedestre quer atravessar a avenida cuja largura é L em trajetória reta, passando por entre os dois carros. Determinar a menor velocidade com que ele pode realizar seu intento e o tempo que demora essa travessia dele. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai desenhar duas caixas, porque tudo na física é caixa. Então, existem duas caixas aqui. Então, nós temos aqui o primeiro carro. Vamos nomear ele de 1. Esse carro aqui vai ter largura B. Por que eu desenho um quadrado aqui em vez de um carro, né? Porque fica mais fácil fazer isso aqui, né? Desenhando um quadrado, o lado aqui vai ter B. Vamos simplificar o exercício o máximo que é possível. Esses dois carros aqui, essas duas caixas estão com uma distância D um do outro. Então esse aqui, vamos nomear esses pontos, dizer que aqui é A e aqui é B. Então esse segmento AB, ele vale D. Os dois estão com a mesma velocidade. Então veja que essa distância D aqui é sempre a mesma, tá? Por enquanto isso aqui é o que nós vamos precisar para o exercício. Primeira coisa, a gente quer que esse pedestre atravesse esses carros que tem largura B antes que o outro atropele ele, né? Então, digamos que vamos posicionar aqui um ponto D nessa caixa e vamos fazer uma cópia aqui, ó. Copiar. Cadê? Então aqui a gente tem que o outro carro aqui embaixo, né? Os dois carros iam depois de um tempo passado T, por exemplo, um tempo qualquer. Então esse pedestre aqui que vai ter que passar bem aqui no meio. Então depois de um tempo T, ele teria que ter passado aqui, tá? Ele vai seguir, claro, uma diagonal, né? Esse movimento tem que ser uma diagonal, tanto porque se ele for reto aqui, não vai ser um bom caminho, né? Então tem uma geometria aqui do problema que tem que ficar atento nisso, né? Tem que ter um pouquinho de imaginação. Logo, a direção desse segmento aqui que ele vai percorrer, vamos nomear, aqui vai ser C, tá? A direção do segmento vai ser dada por um ângulo θ que está com a vertical. Desenhar a caixa aqui também foi útil por causa disso, né? A gente só colocou θ. E aqui, né? Então, tá. Certo. Então o que a gente tem aqui? Observe que esse pedestre aqui nesse ponto, ele tem que ter passado, tem que ter percorrido um tamanho B num tempo maior, né, do que num tempo menor do que esse carro percorreu o mesmo segmento até o C, tá? Então observe que esse carro aqui vai percorrer o segmento AC. Então ele saiu aqui do A e percorreu todo o segmento AC. E o pedestre saiu do D e percorreu todo o segmento DC aqui num certo tempo. Então esse aqui é a nossa geometria do problema que a gente tem inicialmente e é nela que a gente vai trabalhar. Certo. O legal também, ó, que vai ser útil, como esses carros aqui são idênticos, né? A gente teria também que, se a gente passasse aqui você, então observe que esse tamanho aqui também seria igual a esse tamanho aqui, tá? Só para dar uma visualizada aqui nas caixas, né? As caixas interessantes. Então vamos lá. O que a gente quer? A gente quer que esse pedestre percorra esse segmento DC. Digamos que ele percorre esse segmento DC numa velocidade U em um tempo T. Ele vai percorrer DC, tá?
E para facilitar o problema, vamos dizer aqui que essa caixa percorreu no mesmo tempo o segmento AC, tá? Por se o pedestre estiver aqui, né, estiver aqui em cima desse ponto C, ele não vai ser pego pela caixa, né? Ele já cruzou o tamanho B dessa caixa, né? Então, VT, ele tem que percorrer AC. Então a gente consegue achar aqui essa velocidade U desse pedestre em função dos segmentos que os dois percorreram e a velocidade V. Então nós temos essas duas equações, divide uma pela outra. A gente disse que os dois percorreram ao mesmo tempo, né? Facilitar o problema. DC a C. Portanto, a velocidade U tem que ser igual a DC a C vezes a velocidade V dessa caixona aqui. Vamos trabalhar agora com esse DC e esse AC aqui, tá? O nosso problema, lembrando, ele é de minimização de velocidade. E até então, não conseguimos minimizar nada, né? Então vamos buscar alguma coisa que a gente consiga. Pensando aqui um pouquinho, olha só. Esse segmento DC que esse pedestre vai percorrer, ele está inteiramente ligado com esse ângulo θ aqui, que é a direção desse movimento, tá? Então, o que a gente pode pensar é qual que é o mínimo θ ou o máximo θ, né, que vai minimizar vamos deixar, então, dar um jeito de deixar esses segmentos aqui em função do ângulo θ, porque é ele que a gente consegue mexer aqui mais facilmente, tá? Olhando aqui para esse triângulo, a gente teria o DC, ele seria, aqui é um B, ele seria DC sobre alguma coisa. Vamos desenhar aqui, peraí. DC é cosseno de θ. Cosseno de θ seria B sobre DC. O DC é B sobre cosseno θ, isso que eu queria dizer. Então, a gente tem que esse tamanho do segmento que o pedestre vai percorrer, ele depende do tamanho da caixa, do tamanho do carro, dividido pelo cosseno do ângulo que deu a direção do movimento do pedestre. E o segmento AB, ele seria a distância entre esses dois carros que foi dado, a distância é D, mais um segmento BC, que também conseguimos colocar ele em função do nosso θ, né? Então, o nosso segmento BC seria seno de θ igual a BC dividido por B, dividido por... Vou mentir, é tangente θ. Tangente θ seria BC por B. BC fica igual a tangente de θ por B. Teríamos BC aqui, então esse segmento AB teria tamanho D mais tangente de θ B. Perfeito. Vamos trocar. Teríamos aqui U igual a DC, B cosseno θ pelo inverso de AC. Aqui eu errei, né? Aqui é AC. Aqui é AC. Não, aqui é AB. Aqui eu errei. Não, aqui tá certo. Calma aí, aqui é AC aqui. É AC, tá? Esse segmento aqui, o AB vale D e o BC vale tangente θ. Aqui estava errado. Pelo inverso de AC, que vai ser... Vamos colocar isso aqui simplificado. Vamos fazer o seguinte. AC é igual a D mais seno de θ, cosseno de θ, por B, divide por cosseno e multiplica por cosseno ali no D. Vai ficar AC fica igual a cosseno de θ D mais seno de θ B.
por cosseno de θb, tudo isso aqui. Cosseno de θ, desculpa. Inverte, esse cosseno corta com isso, então fica BV. Cosseno de θ, D mais seno de θb. Perfeito, então nós temos aqui a nossa velocidade do pedestre, que é U, em função em função do ângulo θ, que é a direção com que o pedestre vai percorrer, e em função desses segmentos aqui, que é a distância entre os dois carros, a largura do carro e a velocidade do carro. Portanto, vamos ver como que esse U aqui vai ser o mínimo possível. Esse U vai ser o mínimo possível quando esse valor aqui for o máximo, né? Então nós teremos aqui, vamos dizer que esse cosseno de θd mais seno de θb é uma função f de x, só para ficar bonito. E vamos analisar também um pouquinho essa função aqui. Analisando aqui um pouco o gráfico, ele seria mais ou menos dessa forma aqui. Ele seria assim. Então a gente teria, se o θ fosse 0 graus, aqui no caso seria em função θ, f de x, f de θ, que seria θ, né? Se o θ fosse 0 graus, aqui zero, sobraria d, então teria uma amplitude d aqui. E se o θ chegasse no π sobre 2, nos 90 graus, digamos que seja aqui, vou fazer um pouquinho para o lado, ele teria, aqui zeraria, então ficaria B. No caso B, eu não sei qual que é o tamanho máximo, né? Um B qualquer. Isso aqui então ficaria oscilando entre eita, calma aí. Aqui no caso seria o contrário. Seria, passaria, perdão, né? Aqui não é o máximo, calma aí que eu não confundi tudo. Aqui seria onde o gráfico passaria, né? No 0 graus. Ele sobe mais um pouquinho. E a mesma coisa acontece com o outro. Então ficaria, calma aí. Bom, tá um pouquinho torto isso aqui, mas aí ficaria oscilando. Então aqui seria o π sobre 2. Certo. Aqui tá errado, Essa partezinha aqui, ó, ela é pra cá, π sobre 2. Aí no caso, aqui seria o π sobre 2 no caso, né? Aqui ia tá certo. Tá, esse gráfico é um pouco difícil de ler ele. Vamos lá. Aqui seria o π sobre 2, tá. Pronto, agora esteja certo. Depois do π sobre 2, passa mais um pouquinho para baixo, e aí começa a subir de novo, e aí se repete. E aí o que a gente quer achar é, por essa função f de θ aqui estar dividindo o BV aqui, né? A gente teria que, o f de θ precisaria ter o seu valor máximo para que o U, a velocidade do pedestre, fosse a mínima possível. O que a gente vai fazer aqui então é achar o nosso máximo derivando, igualando a zero, certo? Porque nesse ponto aqui a gente teria uma tangente que teria um ângulo de 0 graus, e aí a tangente zero, né? E aí nós teríamos uma derivada com valor zero aqui no máximo. O que a gente vai fazer aqui então é isso aqui. Vamos passar aqui o gráfico um pouquinho para o lado. Vamos derivar essa f de θ aqui. Derivada de cosseno menos seno θd mais cosseno θb. Teríamos isso daqui. Isso aqui teria que ser igual a zero. A gente quer achar então o f
de θ, que é igual a zero, o que implica que cosseno de θ B teria que ser igual ao seno de θd, e portanto a gente tem aqui, ó, que o ângulo é mínimo, o valor de f de θ é mínimo quando a tangente de θ vale b sobre d. Teremos isso daqui. Encontramos então aqui um valor mínimo, um valor máximo, né, para f de θ, mais um valor mínimo para velocidade do pedestre. Vamos interpretar isso aqui um pouquinho geometricamente então. Vamos trazer esse tangente de θ para um triângulo. Então a gente teria um cateto valendo B, por exemplo, né? Um outro cateto valendo D. E aí a direção do pedestre seria essa daqui, com θ aqui. Com θ aqui. Tá? Olha só que legal, né? Então, interpretando esse resultado aqui, a gente teria que o pedestre, na verdade, ele não estaria aqui, né? A gente fez isso daqui de maneira a poder fazer essas análises, né? Mas, no caso, teria que ser um ângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui. Essa seria a direção desse pedestre. Tá errado. É aqui. É aqui, peraí, que é essa metade, né? Que é, sei lá como que é isso aqui. É aqui, tá? Pronto. Com tamanho de B. Um ângulo θ aqui. Cateto B, um cateto D. Então, o tamanho aqui do DC seria raiz de B ao quadrado mais D ao quadrado, Pitagorazinho, tá? Isso é bem legal, Então, a gente descobriu aqui o que o pedestre tem que fazer para não morrer. Vamos trocar aqui então, vamos lá. Aqui embaixo, então, ó, o que a gente vai fazer aqui então? Chegamos nisso daqui, né? Eu me enrolei um pouquinho. Vamos lá. Então, nós estamos aqui com seno de θd mais seno de θb. A gente sabe o θ aqui, que vai satisfazer, né, o triângulo, no caso, do ângulo θ, que vai satisfazer a maximização desse carinha aqui e, consequentemente, a minimização da velocidade do pedestre. Vamos trabalhar agora um pouquinho com esse cosseno D aqui, cosseno θd mais seno θb. A gente tem, então, olhando para esse triângulo aqui, que é a direção do pedestre, que ele tem que seguir, né? A gente tem que D o seno θ, né? Seno θ é B sobre, digamos que isso aqui seja um x, tá? Só para facilitar as coisas. B sobre x. Para ter um B seno θ, a gente vai multiplicar dos dois lados. Mesma coisa com o D, tá? D ao quadrado sobre x, que o cosseno de θ é o D sobre esse x, multiplica D dos dois lados, chega nisso. E a gente quer a soma deles, tá? Então, somando esses dois termos aqui, teremos b quadrado mais d quadrado sobre x. Só que o que é b quadrado mais d quadrado? b quadrado mais d quadrado. Esse aqui é um Pitágoras, né? Isso daqui é x quadrado sobre x, que é x. Concluímos então que a soma desses dois aqui, de b seno θ mais d cosseno θ, para esse triângulo que é o triângulo maximizado desse valor aqui, ele é igual ao x, tá? Então, olha que bacana, né? O que a gente maximizou aqui, então, é achar a maior direção do θ que dá uma maior hipotenusa, né? Isso que a gente maximizou no final. É claro que a gente chegou nessa maximização com essas contas aqui, tá? Então, a gente está achando aqui a velocidade do pedestre, que vai chegar, a caixa que vai chegar ao mesmo tempo, nesse ponto aqui, e todo esse pensamento que tinha feito anteriormente, tá? Portanto, aqui a gente conclui que U é igual a BV sobre X, e o X
é a raiz de b ao quadrado mais d quadrado, tá? Pitágoras. Para deixar bonitinho. Essa aqui é a nossa velocidade minimizada. É a menor velocidade com que ele pode percorrer esse local aqui, sem ser morto, né, pela caixa. Segunda questão. Vamos lá. Segunda questão, ele pede para achar o tempo que demora a travessia. Vou fazer um pequeno desenho aqui. Então essa aqui seria a nossa rua, nossa avenida. Observe que a gente separou esse problema aqui em duas partes, né? O primeiro problema para ele atravessar essa largura dessa caixa, né, sem morrer. E agora o segundo problema para essa travessia aqui, tá? Então a gente separou isso aqui em dois problemas. Então aqui tem um tamanho L e aqui seria o nosso ângulo aqui, né? Então teríamos o nosso teto aqui. Teremos aqui então, esse daqui é o tamanho, né, da travessia desse pedestre dado esse tamanho L, tá? A gente mudou de perspectiva aqui, mas é o mesmo ângulo teto que ele vai ter que fazer. Então, o que ele vai ter que atravessar, o S vai ser L seno de θ. Vou utilizar um pouquinho essa resolução porque está ficando um pouco grande, né? O seno de θ a gente tem, né? Vamos pegar aqui o seno de θ. O seno de θ, ele vai ser igual a B sobre raiz de B ao quadrado mais D ao quadrado. Certo? Vamos lá então. Então nós temos aqui S igual a L, o inverso de seno de θ, que seria o que mesmo? Calma aí. B é raiz aqui, né? B raiz de B ao quadrado mais x ao quadrado. Na verdade, vai ter um pequeno errozinho aqui por causa desses ângulos, ó. O ângulo, originalmente, ele foi dito que estava aqui, tá? Vamos só fazer uma troca aqui, uma inversão desse triângulo. E no caso aqui, ó, trocar θ vai na mesma coisa, tá? Porque eu troquei aqui os lados, então veja, vamos pegar aqui um exemplo. Por exemplo, a tangente aqui, ó, a tangente de θ vai ser B sobre D. O cosseno de θ vai ser D sobre X. Então a gente ainda teria aqui D cosseno θ e tudo mais, tá? Isso é a mesma coisa, a gente só dá uma invertidinha só para dar um errinho ali, porque senão teria que considerar algumas coisas. Então vai ser L por cosseno de θ, que vai ser igual cosseno de θ. Então a gente fez uma pequena troca, vamos usar aqui o triângulo de baixo agora. Cosseno de θ vai ser, aqui, já tá aqui, ó, o inverso, L sobre D raiz de B ao quadrado mais D ao quadrado. Dado isso aqui, o S ele seria igual a, no caso do pedestre, né, o T é o S por U, e a gente trocaria aqui L sobre D raiz de B ao quadrado mais D ao quadrado multiplicado pelo inverso de U. O inverso de U, BV, e a mesma coisa aqui, B ao quadrado mais D ao quadrado. Aí a gente troca aqui, vai trocando os valores, só vou colocar aqui só para não estender muito, tá? L sobre V, BD mais DB. Esse aqui seria o tempo de travessia. Questãozinha muito interessante, cinemática, é muito difícil de resolver, tá? Muitas complicações, ela é bem confusa às vezes, então tem que ter muita atenção. É possível, né? Dá para resolver, mas teria que ter algumas considerações aqui, algumas coisas que, enfim, não seria uma coisa fácil, tá?
Então, questão de cinemática, nem todas as questões são fáceis.